em busca de uma boa forma de descrever o trabalho em Gestalt. Tentar descrever o trabalho que se faz em psicoterapia é uma incumbência difícil. Afinal, estamos lidando com uma das formas mais requintadas de arte, das quais quero ressaltar algumas características essenciais. A Gestalt é principalmente uma postura diante da vida, que implica um contato vivo com o mundo, com a pessoa do outro, na sua singularidade, sem preconcepção de qualquer ordem. Esse contato apoia-se sobre a vivência na experiência de primeira mão, no aqui e agora, o que estimula uma presença constante e atenta, com ênfase na percepção sensorial, focaliza o fluxo e a direção da energia corporal. O objetivo desse trabalho é restaurar a qualidade do contato com o mundo, buscando a vivacidade, a fluidez, a disponibilidade e a abertura, o ritmo e a discriminação nesse processo contínuo em que homem e mundo se transformam. Temos como proposta inicial estimular o cliente a considerar a sala de terapia e o contato com o terapeuta como um contexto adequado em que são criadas condições para a experimentação de novas maneiras de perceber o mundo e também de ensaiar concretamente novas formas de diálogo. Buscamos alargar as fronteiras pessoais a partir de um suporte, de um chão bem avaliado. Quando falo em suporte, quero deixar claro que se trata tanto de condições pessoais do cliente, quanto de suporte pessoal do terapeuta. Esse suporte é constituído de uma multiplicidade de fatores: a abertura para o trabalho, a energia disponível para se lançar, a postura, o ritmo respiratório, a situação psicológica do momento, as vivências anteriores e principalmente o grau de confiança estabelecida de parte a parte. A principal característica do terapeuta para executar bem esse trabalho é a qualidade da sua presença. Uma atitude descontraída e atenta, inteira, disponível, energizada. Ficando com o fenômeno tal qual ele se apresenta, tal qual ele é, mais do que com aquilo que foi, poderia ou deveria ser. Poder permitir-se oscilar num contínuo, ir e vir entre a percepção da pessoa que lá está e, ao mesmo tempo, perceber em si mesmo como essa pessoa o mobiliza e impacta. Em outras palavras, estar em contato com o outro, mas ainda assim centrado no seu próprio eixo. Formamos um novo todo, que é maior do que a soma de suas partes. Forma-se uma nova rede, um novo conjunto interrelacionado em que o movimento de um interfere no movimento do outro. A partir desses pressupostos, começamos o nosso trabalho. O foco do trabalho reside na estrutura da experiência, no como da interação em processo. A atenção do terapeuta ela fica centrada não apenas sobre o conteúdo do que é relatado, mas principalmente sobre como o cliente se narra. Inicialmente é bastante complexa a tarefa de focalizar duplamente, oscilando entre a captação do conteúdo da fala e a maneira como essa narrativa é feita. A atenção ao nível e à qualidade do interesse que a pessoa põe em sua narrativa traz índices reveladores do grau de integração daquela. Quanto menor a energia colocada na expressão e no relato, menor a integração. A escuta interessada do terapeuta é curativa por si só, uma vez que consegue, por espelhamento, fazer emergir o interesse da pessoa por si mesma, abrindo espaço para que surjam características que estavam escondidas ou negadas. Mas, na prática, como isso funciona? Vamos começar do início. O cliente telefona solicitando um horário, dizendo por quem foi feito o encaminhamento. Negociamos o dia e a hora convenientes para ambos.
Nessa fase, a partir do contato telefônico, posso fazer conjecturas e fantasiar a respeito dele. No dia e hora marcados, ele chega e toca a campainha. Continua aqui a percepção da estrutura de seu comportamento. Como é esse toque? Forte, insistente ou tímido e quase inaudível? Chega antes da hora, pontualmente ou se atrasa? Abro a porta, me apresento, convido-o a entrar. Chamo-o pelo nome, fico atenta à sua expressão quando me vê e à minha própria reação ao vê-lo. Agrado ou desagrado, aproximação ou afastamento, afetividade ou indiferença. Reparo na sua postura, em como está vestido, em que cores está usando, na sua movimentação ao andar, na maneira como ele se dirige a mim. Ao chegar à minha sala, noto o lugar que ele escolhe para se sentar. Prefere as almofadas ou a poltrona? A distância espacial que coloca entre nós. Até aqui, já coletei uma quantidade de informações não verbais. Como decodificá-las e o que vou fazer delas ainda não sei. Ficam guardadas para uso posterior. Espero a fala e noto seu tom, a expressão do rosto e o conteúdo trazido. Espero que a nebulosidade inicial se dissipe e um tema comece a emergir. É muito frequente que esse tema se apresente mais naquilo que não foi dito do que no que foi dito. Fico atenta a discrepâncias entre conteúdo e forma, contradições entre o que se diz e o tom de voz, entre a verbalização e a gesticulação, postura ou expressão facial, ou entre o assunto e a linguagem falada. Fico ao mesmo tempo atenta a mim mesma, ao meu próprio fluxo perceptual. O que sinto, o que penso, que imagens brotam em mim, reações corporais, a minha postura. Tento discernir o quanto dessas reações pertencem a mim, ao meu próprio contexto, e quanto dessas reações vêm do novo sistema constituído da relação com a pessoa que está à minha frente. As minhas intervenções são orientadas em direção à focalização da temática do momento, desenvolvendo, desdobrando, intensificando, atravessando esse tema emergente. Procuro não confrontar a dificuldade que às vezes surge em salientar um tema a ser pesquisado. Tento propiciar no cliente e em mim uma atitude de conhecer de perto essa dificuldade, de tornarmos-nos íntimos dela, respeitamo-la. Se ela surge, deve ter um sentido, mesmo que este ainda não esteja claro. Essa dificuldade provavelmente tem um sentido adaptativo, ainda que anacrônico. Delineado o tema, surge o momento de propormos um experimento. O experimento proposto tem sempre a finalidade de afinar, sublinhar, focalizar, amplificar, clarear o tema emergente. A amplitude desse experimento vai variar muito de acordo com o momento vivido e com a fase em que se encontra o cliente. O experimento ele pode ser minúsculo, tal como o espelhamento de um gesto, o esclarecimento de alguma fala ou uma pergunta simples. A escolha do uso ou não do experimento vai depender muito da arte do terapeuta, de sua avaliação da fase em que o cliente se encontra e de sua sensibilidade ao timing da proposta. Ao propor um experimento, é importante sempre negociar com o cliente, para que ele veja um sentido no pedido, compartilhando a finalidade da proposta e para que não se sinta manipulado indevidamente. Resumindo, a minha busca, o meu mapa, ainda que provisório, tem de se tornar a nossa busca, o nosso mapa, senão não saímos do lugar. Precisamos estabelecer uma sinergia. O experimento é a pedra fundamental da aprendizagem experiencial. Transforma o falar sobre em fazer, o recordar inócuo e o teorizar em se tornar presente, com toda a imaginação, energia e excitação. O experimento proposto vai depender do tema em questão e principalmente das áreas de competência do terapeuta.
O experimento ele pode envolver muitas esferas do comportamento humano, mas tem uma proposta comum: trazer para o aqui e agora os materiais que surgiram do lá e então, presentificando, energizando e principalmente dando ao cliente a chance de tomar posse dos seus temas, que antes estavam dispersos e muitas vezes sem possibilidade de serem administrados. O experimento é diferente do exercício pelo fato de não ser programado ou fixo, mas, ao contrário, espontâneo, novo, emergindo a partir da configuração situacional única. Nos trabalhos em Gestalt, buscamos a tradução do vivido em várias outras linguagens. Para tanto, podemos nos valer da linguagem simbólica, de metáforas, histórias infantis, contos de fadas, sonhos e fantasias. Podemos também usar recursos expressivos como movimento, dança, dramatização, escritos, próprios e alheios, poesias, trabalhos manuais. O objetivo de traduzir o vivido em diferentes linguagens é tornar as polaridades mais elásticas, as estruturas mais maleáveis, ou seja, fotografar o mesmo fenômeno a partir de outro ângulo. Queremos, em síntese, vitalizar o fluxo perceptual. A tarefa da terapia é auxiliar o cliente a delinear as suas necessidades e, como decorrência, formular as suas perguntas. A partir desse momento, ele poderá se administrar melhor, buscando respostas às suas indagações, sendo capaz de intercâmbios criativos com o mundo. Relatarei episódios de um atendimento tentando dar conta de descrever o material a que tive acesso e, ao mesmo tempo, tentando apresentar a maneira pela qual essa percepção me causa impacto. Aqui vai começar. Christian, 30 anos de idade, chegou pontualmente para nosso encontro. Ele entrou dizendo que tinha vindo apenas porque seu pai insistira muito. Seu caso, afirmava, era um caso médico. Tinha dores terríveis nas costas, acabara de ser operado da coluna e estava tentando se recuperar. Portanto, não tinha nada a ver com a terapia. De qualquer modo, declarou que estava pronto para responder a todas as minhas perguntas e enrijeceu ainda mais seu corpo já tão tenso. Consciente de sua reação, decidi ser muito cuidadosa com minhas perguntas e observações, abrindo espaço para ele trazer qualquer material de que pudesse dispor naquele momento. Ele desviava bastante os olhos enquanto eu lhe fazia perguntas sobre seus sintomas atuais. Depois me disse que estava sob medicação, analgésicos, antidepressivos e tranquilizantes à noite, e isso estava prejudicando sua capacidade de trabalho. Estava muito difícil trabalhar, não podia sentar-se porque suas costas e pernas doíam. As suas possibilidades de relacionamento estavam bem limitadas. Não podia dirigir seu carro por causa da dor, não podia viajar, passear, ir ao cinema, visitar amigos, porque tudo em que conseguia pensar tornava a dor pior. Com essa realidade, ele isolou-se ainda mais. Parecia que toda a sua existência tinha se estreitado a um grau impossível. Quando uma pessoa apresenta queixas físicas, além de ouvir atentamente os sintomas, acho útil explorar o início da doença, o que estava acontecendo em sua vida, isto é, em que contexto seus sintomas apareceram. Procuro por sincronicidades. Também busco focalizar o tipo de sintoma que o corpo escolheu e talvez especular em silêncio sobre o sentido e a direção da doença na vida do cliente. Em outras palavras, como ele lida com os seus sintomas, que uso ele faz deles. Quando começamos a explorar juntos o contexto em que os sintomas apareceram, o que estava acontecendo em sua vida pessoal, ele se levantou e começou a falar, postado atrás de sua cadeira. Eu podia literalmente visualizar sua dificuldade. Percebi que era cedo demais para perguntas.
Ele geralmente apresentava um rosto inexpressivo, quase imóvel, exceto por algumas lágrimas que lhe vinham aos olhos de acordo com o assunto abordado. Percebi que ele contraía o peito e levantava o ombro esquerdo para cima e para frente. Eu estava consciente de que, sob pressão, ele contrairia o peito e a respiração se tornaria difícil, perdendo seu apoio. A seguir, ele me disse que os sintomas haviam começado logo depois de ter se mudado para seu próprio apartamento, deixando a casa de seus pais, mas sempre insistindo que aquilo era uma coincidência, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Ele não estava nem um pouco satisfeito com o trabalho e me disse que as coisas também não iam bem com sua namorada, que o estava pressionando para casar e ter filhos. Parecia que todo o seu ser estava dizendo, por meio daquela contração e da dor em seu corpo, que ele não estava feliz. Mas parecia claro que ele não estava preparado para essa visão de sua vida. Reunir toda aquela informação e dar algum feedback era demais para aquele momento. Comecei a trabalhar com ele passo a passo, mediante experimentos bem pequenos de consciência corporal. Primeiro, pedi que me descrevesse com a maior exatidão possível a dor que sentia nos piores momentos de crise. Negociei com ele pequenas mudanças em sua postura, prestando atenção às sensações que acompanhavam tais mudanças e talvez, apenas talvez, que sentimentos surgiam. E quais eram suas sensações quando não estava sentindo dor? Foi uma tarefa bem difícil. Ele só tinha consciência de si mesmo quando seu corpo doía. Seu modo de entrar em contato me levava a ter a fantasia de que eu estava diante de um visitante de um outro planeta, com uma cultura diferente e um idioma estranho. Ele, que havia se desenvolvido tanto na área racional, condizente com sua formação em exatas, tinha um repertório muito reduzido de possibilidades para lidar e se relacionar com seres humanos. Mostrava-se perplexo, não entendendo qualquer pergunta sobre sensações ou sentimentos. Perguntei-lhe sobre a história de seu desenvolvimento, sobre a sua adolescência, amigos, namoradas, festas, esportes. Ele me olhou estupefato, como se eu estivesse fazendo uma pergunta absurda. Disse que sua vida era estudar e jogar xadrez nos momentos de folga. Não havia espaço para socialização como as outras pessoas fazem. Perguntei: e as garotas? Ele respondeu que nunca havia conseguido fazer com que ficassem ao seu lado por algum tempo, mas aquilo não tinha importância, já que ele estava sempre ocupado pensando em alguma estratégia do xadrez. E a verdade era que ele não conseguia entender mesmo sobre o que as garotas estavam falando. Quando ficou um pouquinho mais velho, começou a arquitetar estratégias para levar as garotas para a cama, mas também não teve sucesso nessas tentativas. Até que surgiu uma namorada. Nesse momento, passou a ter problemas com seus pais, que argumentavam que ele passaria por maus bocados porque ela sofria de uma doença degenerativa do sistema nervoso. Para ele, aquilo não tinha grande importância. Sua única dificuldade era a vergonha de sair com ela, porque era obesa e os outros cochichavam. Terminou esse relacionamento e começou a sair com outra garota. Admitiu que era muito crítico e também tinha vergonha dela, por sua falta de cultura, por ela não ler, não falar corretamente e ser muito religiosa. Ele contava pequenos fragmentos de histórias de sua vida e eu ouvia muito atenta à sua expressão. Parecia que ele havia chegado a um beco sem saída em sua vida. Não gostava do trabalho, tinha vergonha da namorada, tinha um relacionamento muito pobre com seus pais. Um dia chegou aborrecido e sentindo muita dor nas costas. Levantou-se novamente e foi falar atrás da cadeira. A essa altura, eu já sabia que essa postura significava que estávamos entrando num território muito desconfortável. Fiquei muito quieta, propiciando todo o espaço para que ele se colocasse. Ele tinha algo a dizer sobre como era sua vida na casa de seus pais, de como se sentia só, de como eram as refeições. A única coisa que Christian conseguia descrever
era um silêncio doloroso, intercalado pela fala grandiosa de seu pai, que ocupava todo o espaço disponível. Foi dessa forma que ele foi treinado a guardar seus pensamentos e sentimentos para si mesmo. Lembrou-se de que na única ocasião em que seu pai, tentando estabelecer algum contato, foi falar sobre sua mãe, ela havia tentado suicídio. Ambos estavam muito tristes. Como não haviam notado algo diferente acontecendo com ela? Eles estavam sempre tão ocupados com suas próprias vidas que não notaram as possíveis pistas. Dessa vez, ele se permitiu mostrar sua tristeza e chorou ao lembrar o episódio. Muito lentamente, dando todo o espaço possível, trabalhando absolutamente no aqui e agora, principalmente pela experimentação da consciência corporal, começamos a dar nome à sensação, focalizando a necessidade atual e liberando a energia tão presa naquele corpo para dar sustentação à busca de contato. Com frequência ele perguntava se havia qualquer possibilidade de se curar de suas dores, de se curar. Comentei que a cura é uma questão muito controvertida, mas que ele poderia aprender a administrar as sensações do seu corpo, as quais poderiam lhe indicar o que é tóxico ou estimulante em cada situação. Poderia descobrir a importância da consciência, as preciosas pistas que podem ser integradas pelas mensagens do corpo. Ele não precisava ir ao extremo de deixar seu corpo doer para então receber atenção. Muitas vezes eu tinha de lidar com ele como a mãe de uma criança que ainda não aprendeu a falar, trabalhando num espaço não verbal para poder compreender suas necessidades pela empatia e por aquilo que eu via em seu corpo, em seus músculos, em sua expressão facial. O experimento constituía-se em trabalhar a partir do que via, tentando alimentá-lo com equivalentes verbais daquilo que ele estava mostrando, sempre pedindo o seu feedback. Ele se sentia realmente percebido e considerado quando eu fazia isso, e começou a demonstrar alguma confiança em mim e no processo de terapia. Agora conseguia alinhavar pedaços de história que aos poucos iam apresentando um sentido maior em sua vida.